Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, levando a cada um de vocês muita paz, muita energia, que nesse momento possamos sentir a presença de Deus e Jesus em nosso lar, nos trazendo muita energia, que essa energia vem de encontro ao nosso corpo físico e espiritual, trazendo a paz, o aconchego e a luz. E através dessa paz, possamos levar ao nosso dia a dia, a nossa nova semana, muito amor, muito carinho a todos aqueles que ao nosso caminho, estiver, que possamos ser semeadores sempre da fé, da esperança, do amor e da caridade. E nesse momento, desejo uma linda reflexão para cada um de nós, que o nosso querido irmão, amigo de todas as horas, o nosso querido Aldo, está trazendo uma bela de uma reflexão. Então, desejo a vocês tudo do melhor e que possamos estar em breve todos juntos novamente num só pensamento, nesse pensamento de amor ao próximo e a si mesmo. Que assim seja. Oi, queridos irmãos, queridas irmãs, como vocês estão? Hoje eu trouxe para nossa reflexão um tema que todos nós já vivemos e vamos viver muitas outras vezes, que é o desencarne de entes queridos. Muitos falam perda de entes queridos. E na verdade, nós iremos nessa reflexão deixar bem claro que não existe perda de entes queridos. Não existe perda. É desencarne, é partida de entes queridos e não uma perda. E quando a gente fala em desencarne de pessoas que são próximas de nós, pais, tios, avós, filhos, é muito difícil, num momento desse, você conseguir lidar de uma forma extremamente racional com isso, porque essa partida está ligada ao campo das emoções e não é fácil para ninguém, principalmente quando são pessoas pelas quais nós temos muito afeto, amor, carinho, respeito, gratidão. Não é? Pouco o conhecimento nos momentos dessa partida, vão conseguir sanar, bloquear ou resolver aquilo que nós estamos sentindo. Não é fácil para ninguém. Nenhum conhecimento nesses momentos é capaz de lidar com isso. Não é fácil. Foi até perguntado para o Chico uma vez: Chico, como é que o espírita deve se comportar mediante uma pessoa que teve o desencarne de um ente querido? E Chico, com todo o conhecimento que ele tem da doutrina espírita, o tanto que ele fez e faz, ainda com certeza no plano espiritual, ele disse assim: olha, o espírita deve chorar junto com essa pessoa. Ou seja, naquele momento, pouca coisa adianta, pouca coisa resolve todo esse conhecimento. E logicamente, irmãos, que quando a gente
tem essa partida desse ente querido, esse retorno para a pátria espiritual, é lógico que saudades vão existir, saudades vão ficar, e talvez a vida inteira essas saudades para quem fica ainda na matéria. E veja, é algo até positivo, porque só há saudade, só é esse sentimento de lembrar os momentos vividos, carinho, amor, o afeto. Só existe saudade quando existiu amor. Quando existiu amor. Então essa saudade, ela é um reflexo desse amor que existiu entre essas pessoas, melhor, esses espíritos. E vamos ser sinceros, somente o concurso do tempo poderá resolver bem as coisas, apaziguar todos esses sentimentos. Só o tempo. E no começo, o Espiritismo, nos ensina, o Espiritismo nos dá certas propostas de ensinamento, de reflexão, que depois que essas emoções elas começam a decantar, a ir mais para o campo do equilíbrio, os ensinamentos da doutrina espírita contribuem demais para esses momentos. Primeiro, irmão, é que aquele ente querido voltou para a sua casa verdadeira, que é o plano espiritual. É como se a gente tivesse uma pessoa que nós gostamos muito, que vai fazer uma viagem, um intercâmbio para um outro país, e que vai ficar nesse país durante muito tempo, muito tempo. A gente não convive com essa pessoa, um filho que foi morar no exterior e toca a sua vida lá e nós continuamos aqui no Brasil. Eu não tenho a presença dele, mas eu sei que ele está lá. Eu sei que nós podemos nos encontrar. A mesma coisa é o desencarne. Não é uma perda de alguém, é a partida. É uma até breve, uma até logo, porque nós somos espíritos imortais. E o Espiritismo vem mostrar que não é o fim, não é o fim. Eu não perdi aquela pessoa que eu amo. Ela foi para uma viagem, ela retornou para casa. E um dia eu retornarei também para casa, que é a pátria espiritual. O Espiritismo vem lembrar, nós somos espíritos imortais. Nós teremos infinitas reencarnações ainda. A pessoa que volta foi para uma viagem, mas ela está lá, ela existe e nós vamos nos encontrar. Uma outra coisa que fica muitas vezes é a pergunta do porquê. Por que essa pessoa desencarnou? Às vezes crianças, às vezes adolescentes na flor da idade, às vezes pessoas que não tinham nenhum sinal, nenhum sintoma de doença desencarnam, ou às vezes vítimas de acidentes trágicos inesperados. Fica muitas vezes o porquê. Gente, cada um tem o seu tempo. E nós não sabemos qual é o tempo de cada um de nós. Logicamente que nós podemos até abreviar este tempo pelo nosso livre arbítrio. E muitas vezes, quando há desencarnes assim, inesperados, né, de pessoas que não tinham nada e aparentemente se partem inesperadamente. Chegou o tempo.
cumpriu o que tinha que cumprir. Irmãos, por mais que seja difícil aceitar que a nossa pátria é a outra, estar na matéria é importante, nos ajuda muito, mas o corpo é uma prisão para o espírito. O corpo é uma prisão. Ele é muito necessário, nos ajuda demais a evoluir, mas é uma prisão. Então, aquele que parte de repente, sem mais nem menos, de certa maneira, se libertou dessa prisão. Precisamos entender que pelo afeto, pelo carinho, pelo amor que nós temos para as pessoas que nós amamos, nós temos que começar a entender que essa pessoa foi para um local melhor, se libertou dessa prisão. Houve apenas a morte da matéria, do corpo, mas não do espírito. Muitas vezes nós pegamos também entes queridos, pessoas, por exemplo, mais idosas, normalmente, estão sofrendo muito por uma doença. Sofrendo muito, muito, muito. Às vezes uma doença incurável. E a gente às vezes no nosso ainda, entre aspas, egoísmo, porque a gente não quer se ver, né, na falta daquela pessoa que nós amamos muito, nós acabamos muitas vezes retendo mais aquele espírito ainda na matéria, com o nosso apego, com as nossas sintonias de não querer deixar esse ente querido partir, que tanto sofre. Muitas vezes, irmãos, partidas assim brutas, acidentes, doenças que de repente matam sem mostrar sintomas nenhum anterior, às vezes é o irmão, às vezes que parte até por merecimento. Merecimento. Quantos relatos tem que nós sabemos que o nosso espírito ele vem para aprender algumas lições. E que às vezes antes de reencarnar nós até pedimos em momentos, em fases da vida, por passar por situações mais difíceis, com a visita de uma doença, muitas vezes debilitante, por coisas para a gente aprender lições, pelo nosso histórico de crianças ainda rebeldes. Mas às vezes aquele espírito ele reencarna e ele tem uma postura tão diferente frente à vida do que ele teve em outras reencarnações, que aquilo que a doença, a invalidez, a loucura iria apresentar para ele, ele já aprendeu. Ele já aprendeu as lições, modificando seus hábitos de vida, através de uma maneira mais simples, de uma maneira mais pacífica, ele aprendeu. Ele não tem mais que passar por todas as dificuldades que iam ainda aparecer na vida dele. Chico tinha um irmão que ajudava muito o Chico no centro, no começo, quando o Chico começou. Era ele o irmão. Ajudava muito, era o seu braço direito. E aí esse irmão desencarna sem mais nem menos. Chico fica muito sentido. Não esperava por isso, né? Um espírito que tanto auxiliava. E Emmanuel explica para ele que o irmão desencarna como merecimento, como um presente, por todo o trabalho que ele estava fazendo. Porque estava na programação dele passar por problemas neurológicos, onde ele ficaria no estado, seria internado no estado de demência durante mais de 10 anos. E por toda a trajetória dele, por todas as lições, o comportamento que ele teve, por merecimento, foi retirado da matéria para que ele não passasse por tantas coisas que ele deveria passar. E uma outra coisa, irmãos, que nós temos que ter noção em relação à partida dos entes queridos é o cuidado com o nosso desespero.
Porque da mesma forma que se eu tenho um filho morando no exterior e que nós não conseguimos fisicamente nos encontrar, eu posso pegar o meu celular e ligar para ele e ele para mim, apesar da distância toda. E no mundo espiritual para conosco, nós temos os nossos celulares também, a nossa sintonia, as nossas emoções, as nossas vibrações. E se no momento da perda do ente querido, eu entro numa situação de desespero, de revolta, eu estou, na verdade, dificultando muito a caminhada desses entes que nós amamos. Porque pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas lembranças, atingem, chegam até eles. E eles sentem tudo isso. E se forem vibrações de desespero, de revolta, muitas vezes até de parar a minha vida, de não querer fazer mais nada, abrir a porta para estados depressivos da minha vida, e ele percebendo que a minha vida agora eu desisti, ele sofre por isso também. Porque querendo ou não, ele se sente até responsável por isso. E nós estamos, na verdade, atrapalhando. Nós estamos, na verdade, fazendo com que esse ser que nós amamos tenha uma vida menos feliz aonde ele se encontra nesse momento. Chico, na fase em que ele escrevia cartas, muitas para as mães, né, que perderam seus filhos queridos. Uma vez um espírito, através do Chico, manda uma mensagem para a mãe dizendo assim: mãe, eu vim através dessa carta pedir para a senhora que, por favor, pare de ficar relembrando tudo aquilo que aconteceu no momento da minha partida, os acidentes, a lembrança, porque o desespero da senhora, os pensamentos da senhora, a tristeza, a amargura, chega até mim e me faz relembrar de tudo aquilo que eu passei, de todo o sofrimento, de todos os detalhes do acidente. E não me deixa ter paz no mundo espiritual. Então, nós podemos sim lembrar desses entes queridos, mas quando nós lembrarmos deles, vamos lembrar em situações de momentos bons vividos, de momentos felizes. Evitemos aqueles momentos da tragédia, do acidente, do desespero, da doença. Lembremos de momentos bons vividos. Isso é bom até para eles, gente. Essa saudade regada por amor é bom para eles. Porque aonde eles estão, eles se sentem queridos. Como é que você se sentiria no plano espiritual, depois de algum tempo, se nenhum dos seus parentes lembrasse de você? Como se você nunca tivesse existido. André Luiz, se os irmãos recordam, no filme, no livro, ele ficou decepcionado, porque lá em nosso lar, no momento da sua partida, poucas pessoas realmente mandaram energias positivas, oraram por ele. A mãe e uma das suas antigas pacientes, que ele atendeu com descaso, que ele atendeu com falta de atenção, rezava por ele. Então, é possível sim a gente lembrar, ter essa saudade, mas saudável, de coisas boas. Não ficar lembrando a parte ruim. E às vezes pode passar a sensação, irmãos, de que faltaram coisas para a gente dizer para esses entes queridos. Queria ter dito tanto para os meus pais, como eu sou grato pela oportunidade.
Queria ter dito tanto para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido, e adiei. Queria ter perdido o perdão para o meu irmão que partiu pelas desavenças, pelas diferenças, e partiu. Irmãos, é possível ainda dizer isso. É possível. Através da oração sincera, através do seu pensamento. Assim como eu disse que eu posso pegar o celular e ligar para um filho que está morando no exterior e vice-versa, você pode através do seu telefone mental. Se retire numa oração sincera, mentalize aquele ente querido, mas mentalize coisas boas, como se você tivesse na sua oração frente a frente com ele. Mentaliza com os olhos fechados ele na sua frente e você dizendo com seus melhores pensamentos, com toda a sua vontade, aquilo que você deseja. Ele está recebendo isto. Ele está ouvindo isto. Peça perdão, se é o caso. Ou diga quanto você ama, quanto você é grato. Eles recebem isso. Eles ouvem isso. E muitas vezes nós podemos até entrar em contato com esses seres que já partiram no sono. Quando nós dormimos, o nosso espírito perispíritico também se desliga parcialmente do nosso corpo. E nós podemos entrar em contato com esses entes queridos e conversar com eles. Dizer o que nós sentimos. Aí quando nós acordamos, nós não temos a perfeita noção do que nós falamos, mas às vezes acordamos com a sensação boa em relação a eles, ou acordamos dizendo que nós sonhamos com essas pessoas, nós não temos detalhes perfeitos, mas sonhamos, entramos em contato com eles, não é? É como se fosse uma situação de que hoje no computador você está vendo a imagem do seu filho, que mora hoje na Europa, nos Estados Unidos, e conversando pelo WhatsApp, por outros canais, por vídeo. Durante o sono nós fazemos isso. E uma outra coisa que também muitas vezes ocorre nessa partida, nesse intercâmbio desses entes queridos, é uma revolta, muitas vezes, para com Deus. Pensamentos de por que Deus não fez nada? Por que Deus permitiu que minha criança, meu filho, morresse com essa doença? Que Deus permitiu que aquele assassino matasse o meu filho? Que Deus não fez nada? Uma pessoa tão boa, né? É retirada. E muitas vezes, se a gente não tem entendimento desse plano espiritual, pode criar uma revolta para com Deus. E muitas vezes essa revolta não é a revolta para com Deus verdadeiro. É uma revolta para com Deus que eu criei dentro de mim. É uma revolta para a noção que eu tenho de Deus. Se eu imagino um Deus, um velho barbudo que fica lá em cima sentado e não faz nada o dia inteiro e deixa toda essa desordem acontecer e que permitiu que uma pessoa má matasse meu filho inocente, o que não atendeu às minhas orações para tentar melhorar a doença que levou meu ente querido. Isso revolta porque eu coloco um Deus que não está nem aí, um Deus que não se importa, um Deus que só está esperando o mundo acabar para julgar os bons e os maus. Essa revolta
é para com uma ideia equivocada que você tem de Deus. Uma ideia equivocada que você tem de Deus. Isso não é Deus. Isso é uma criação que nós temos de um Deus que não é assim. Que não é assim. Muitas vezes, nós ainda crianças espirituais, nós temos ainda a interpretação da morte como sendo uma coisa ruim. A morte como sendo um fim. A morte como sendo o nada. E na verdade, irmão, a morte é um retorno à casa. É uma saída, muitas vezes, de uma prisão. E nós, como crianças espirituais, por não entender esse Deus misericordioso que nos ama, que nos aceita, que nos recebe novamente na pátria espiritual, para que possamos continuar trabalhando, evoluindo, crescendo, saindo muitas vezes dessa prisão que é a matéria, por merecimento, por não deixar que o sofrimento maior que eu teria que passar, permitir que naquele aprendizado eu volte e não tenha que passar por situações mais difíceis. Deus que ama, que acolhe, que está esperando, está me recebendo com os braços no mundo espiritual. Então a revolta não é a revolta para com Deus. É a revolta, irmão, que você tem dessa ideia de Deus dentro de você. Ele não é passivo. Ele nos quer bem. Sabe aquele ente querido? Graças a Deus, graças a Ele, Ele vive. Não foi o fim. Eu vou encontrá-lo um dia, quando for o momento certo. E mesmo, gente, em situações de suicídios, aonde que o nosso ente querido, por motivos que muitas vezes nós não compreendemos, decide no momento de desequilíbrio abreviar sua vida, mesmo esses espíritos que nós sabemos que enfrentam ao desencarnar muitas situações de provações, mesmo eles estão muito suscetíveis também à nossa ajuda, através da oração, através dos nossos pensamentos positivos. Divaldo conta uma história que ele chama, e aqui na cidade, acredito que foi Salvador, não me recordo bem, um operário, um pai de famílias, tirou a sua vida, se suicidou, se jogando na frente de um trem. E Divaldo se comoveu muito com aquela cena, que ele anotou num caderninho dele o nome daquele operário, e sempre no finalzinho da noite o Divaldo fazia uma oração com sentimentos para esse espírito. E após 10 anos, ele recebe a visita de um espírito dizendo que se tratava justamente daquele espírito, daquele homem, na qual ele orava por 10 anos. E conta a história do Divaldo, para Divaldo, que naquele momento de desequilíbrio, ter tirado a sua vida, ele se espanta em saber que a morte não é o fim. E um arrependimento tão grande de ter feito aquilo, mantém ele com um remorso, com uma mistura de arrependimento, de dores, de revolta, preso à lembrança do momento em que o trem passava em cima dele. E durante anos e anos e anos, ele revivendo aquela cena do trem passando em cima de si, daquele morrer que não era morrer, que não acabava. Escutava o apito do trem, toda aquela angústia do sofrimento. Ele relata que após algum tempo, ele sentia, parece que alguém chamando por ele, e recebia uma vibração suave de encorajamento, que naqueles momentos que o Divaldo rezava por ele sentia um alívio,
ele conseguia novamente respirar para se preparar para o novo apito, para a passagem do trem novamente, recordando aquela lembrança durante anos e anos. E ele foi cedendo a tudo isto, refletindo, modificando a sua sintonia, se arrependendo sinceramente de tudo aquilo, que ele se desprendeu daquela sintonia, daquele momento de morte que ele viveu. E como atraído por uma energia, um imã, ele chegou até o Divaldo e contou a história de como foi bom, como foi excelente para ele aquelas orações que ele recebia. Então nós podemos auxiliar muito, muito, muito os nossos entes queridos em toda e qualquer situação. Nós podemos auxiliar não nos desesperando, não emanando energias negativas, orando por eles, lembrando com saudade dos momentos bons, não é? Nós podemos também contribuir demais para que eles fiquem mais felizes, tocando a nossa vida, continuando a nossa vida, né? Normalmente na medida do possível. Porque imagina você, pai e mãe, sabendo você, filho, sabendo que os seus filhos sofrem por você, sabendo que os seus pais sofrem por você. Quem ficaria em paz, sabendo que pela minha partida os meus pais desistiram de viver? Minha mãe abriu a porteira para a depressão acamada. O meu pai não trabalha, o meu pai não quer saber, se entregou à bebida. Ou meus irmãos se entregaram às drogas. Como é que esse espírito está? Estou prejudicando muito aquele ente que eu amo. Escuta, você não faria tudo o que tivesse ao seu alcance para que aquele ente querido estivesse da melhor maneira possível? Faria, então faça. Faça. Continue sua vida. Leve da melhor maneira possível. Porque senão, se eu estou agora abrindo a porta para o alcoolismo, para tentar esquecer, estou ferindo aquele que eu amo. Se eu estou atrasando a minha vida, desespero, revolta, eu estou maltratando aquele que eu amo. Você não daria vida por esse ser, você não trocaria de lugar por esse ente querido que partiu, fosse você e não ele? Você trocaria? Você ama. Se você ama, ajude-o, seguindo a sua vida da melhor maneira possível. Ele vive, ele sente o que você sente. Ele se alegra quando você está bem. Ele se entristece quando você está triste. Você daria a vida por ele. Então dê. Dê a sua vida por ele, vivendo da melhor maneira possível a sua vida. Mostra para ele esse amor, levando a sua vida da melhor maneira possível. Não é fácil, irmãos, porque todos nós iremos passar por isso em vários momentos dessa reencarnação. Existe, irmãos, um texto que ele é chamado Joias Devolvidas. E esse texto, Joias Devolvidas, conta a história de um casal que tinha 2 meninos.
E esse casal que apresentava dois meninos, o pai, que era um comerciante, ele saiu de viagem e durante essa partida de viagem, a mãe ficou com os dois meninos. E aí, nesse período, as duas crianças adoeceram muito e desencarnaram. E a mulher, na verdade, muito preocupada, porque o marido já estava ausente meses, não tinha nem como avisá-lo. Ficou muito preocupada como é que daria a notícia para o seu marido. Como é que ele receberia essa notícia? Era já um senhor de idade, era já um senhor que havia problemas de saúde, e ela ficou muito preocupada e talvez que ele não aguentasse a notícia quando ele chegasse. Porque aqueles dois meninos eram a alegria, a vida do casal. E esse comerciante retornou já perguntando pelos dois meninos. A esposa disse: espere um pouco, eu preciso conversar com você uma coisa mais urgente, que vem me consumindo a mente há alguns meses, desde que você partiu. Olha, quando você partiu, chegou uma pessoa aqui que confiou a mim algumas joias muito preciosas, um verdadeiro tesouro, porque ele também iria viajar e ficou muito preocupado em deixar essas joias em casa, com medo de alguém entrasse e roubar, e confiou essas joias a mim. Nunca vi um tesouro tão bonito. Só que agora ele está voltando. E eu me afeiçoei tanto a essas joias, tanto a esse tesouro, que eu estou pensando em não devolvê-las mais para ele. O homem se espantou com aquela atitude da mulher e disse: mulher, não estou te entendendo, você ficou louca? Essas joias não são nossas. Essas joias não nos pertencem. Essas joias, esse tesouro foi confiado a nós. Que nós guardássemos da melhor maneira possível esse tesouro. Só que não nos pertence. Essas joias têm que ser devolvidas. Por mais que você tenha se afeiçoado a elas. A mulher virou para o marido e disse: pois bem, meu esposo, as nossas joias foram devolvidas. O nosso tesouro foi devolvido para aquele que nos deu a oportunidade de cuidar deles no momento, os momentos que eram necessários. E que agora o dono do tesouro veio buscá-las. Ele entendeu, logicamente, que se comoveu, se entristeceu, mas entendeu que todas as pessoas que nós encontramos na nossa vida e que nos são afetos muito profundos são joias emprestadas por Deus. Guardemo-nas da melhor maneira possível. Mas um dia nós teremos que devolvê-las.
certo? Mas lembre-se, são joias que existem ainda onde elas estão. E um dia nós vamos nos encontrar. Sabe? Não espere para demonstrar o carinho, o amor para todos aqueles que estão ainda fisicamente com você. Não espere para pegar um telefone, ligar para os seus pais, dizer para eles quanto você é grato por tudo que recebeu. Não espere ligar para o seu irmão ou aquele parente que houve aquela desavença, aquela separação boba. Não espere. Aproveite enquanto estão mais próximos, enquanto estão ainda ambos na matéria. É mais fácil. E quando chega do lado de lá, a gente percebe que todo esse orgulho besta, todas essas máscaras sociais que nós criamos, eram ilusões, eram coisas que nos atrapalharam muito de dizer realmente aquilo que nós sentimos por todos aqueles que nos são caros. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus.